continue com Jesus. Pode parecer óbvio, mas infelizmente ao longo da caminhada muitas vezes não continuamos. Muitas vezes ao longo da caminhada interrompemos a fala de Jesus, o governo de Jesus sobre a nossa vida, a direção de Jesus. Nós começamos a andar por conta própria, nós começamos a andar pelas influências que nos cercam. Continue com Jesus, mesmo quando tentarem te influenciar. Continue com Jesus, mesmo quando a sua carne disser que está cansada. Nós passamos alguns cultos aí falando sobre não se canse de fazer o bem. No governo de Deus a gente é renovado, a gente não se cansa de fazer o bem, de servir a Deus, de amar Jesus. Continue com Jesus, mesmo quando você não enxergar solução ou saída, mesmo quando as circunstâncias todas forem desfavoráveis e contrárias. Certa vez, um homem chamado Jairo, ele era uma autoridade, e esse homem religioso da sua época quebra o seu ego, o seu orgulho e vai até Jesus, porque ele tem uma filha doente. E a religião, a pose, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, influência dos amigos, influência dos sacerdotes, do pessoal da sinagoga, pouco importava, porque a filha dele estava morrendo. Irmão, isso é sério. A pessoa da filha dele está morrendo, para ele ir até Jesus e decidir andar com Jesus, andar até o fim, continuar. Jesus para, anda, atende um, atende outro, e vai, de repente ele para, alguém me tocou, saiu o poder, todo mundo te aperta, mas não, alguém foi diferente, aí está a mulher lá, olha, eu tinha um fluxo de sangue, fui curado, e Jesus parou, e tal, e vai. Daqui a pouco, alguém chega para Jairo e diz, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu, já era, não tem mais jeito. Jesus fala assim, ela não está morta não, ela está dormindo. Os discípulos falam, se está dormindo é simples, foi o mesmo do Lázaro. Não, vamos lá, eu vou dar saúde. Jairo não ficou revoltado pelo fato de Jesus parar no meio do caminho. Não virou e falou assim, eu sou autoridade religiosa da minha época. Jairo continuou com Jesus, mesmo quando a notícia que ele recebeu é que era tarde demais para sua filha. Eu quero te encorajar a caminhar com Jesus, mesmo quando todas as circunstâncias forem desfavoráveis e disserem para você que é tarde demais, que você perdeu tempo, que não adianta. Continue com Jesus, porque Ele pode reverter esse quadro. Continue, independente de qualquer coisa, mas tome uma decisão de depois permanecer. Para de ser inconstante, continue com Jesus de verdade. Isaías 7, verso 14, está escrito assim, 7 verso 14, a mensagem de hoje provavelmente a gente vai ministrar em duas partes, às vezes metade hoje, metade de quarta que vem, eu e a pastora, vamos ver como é que Deus vai nos dirigir aqui. Versículo 14, está escrito assim, por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que significa o que? Deus conosco. O que é isso aqui? Isaías falando, mas Isaías está fazendo o que? Alguém sabe me dizer? O que é isso aqui? É uma profecia. Além de profecia, também é uma. Vamos lá, pensa comigo. Eu quero que o seu coração ferva comigo. Eu não vim aqui palestrar para ninguém. Eu vim aqui ativar pessoas. Eu estou aqui ativando pessoas. O meu ministério é de ativação. Eu quero incendiar o teu coração, senão não adianta nada. Eu não quero pessoas que venham, assistam o culto, voltam para casa e dizem, foi uma bênção e não aconteça nada. Eu quero pessoas que saiam daqui incendiadas e vão impactar outras pessoas lá fora. Isaías libera uma profecia. O que mais é essa palavra? O que mais é o versículo 14, além de profecia? Alerta? Não. Promessa. É uma promessa de Deus. Uma virgem vai dar luz para salvar. Uma virgem vai dar luz e o nome do filho dessa virgem será Deus conosco. Eu disse que não se encaixa em alerta porque aqui é uma promessa de salvação e não de correção.
é uma profecia e uma promessa. Irmãos, quem gosta de ouvir promessa de Deus aí, dá um glória a Deus. Todo mundo gosta de ouvir promessas de Deus. Livrarias vendem caixinhas, hoje em dia tem aplicativo, mas antigamente, eu quando me converti, comprei caixinha de promessa. Eu tinha lá, preciosas promessas. Eu nunca vi ninguém vender caixinha de advertências, de alertas, de exortação, de mandamentos. É só caixinha de promessa. E infelizmente encontraram até um jeito de ter um evangelho light aí, que só solta a promessa que todo mundo vai para o céu, está tudo certo, está tudo resolvido. Eu não sei nem para quem que a gente vive em santidade, nem precisa. Precisa sim, tá? Eu só estou fazendo aqui pelo amor de Deus, vai pescar uma coisa aqui e dizer, ih, olha aí, falou heresia. Estão tentando tirar da Bíblia o que é nossa responsabilidade e manter só o que é benefício. A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho é completo, bênçãos e responsabilidade, e quanto maiores forem as bênçãos, maiores serão as responsabilidades. A promessa está feita, uma virgem conceberá. Esse é o sinal de Deus, é o sinal da salvação, é o sinal da mudança, é o sinal da redenção. Irmão, você veio para a primeira quarta profética do ano, e nessa primeira quarta profética, a primeira liberação que eu quero compartilhar com você, é que Deus lhe dará esse ano sinais de salvação em áreas da tua vida que nem tinha mais esperança. Você veio, você tem que receber algo diferente. Quem não veio? Malaquias 3,18 diz que há diferença entre quem é e quem não é, quem vai, quem não vai, quem faz, quem não faz. A virgem da luz. Para quê? Para que Deus seja conosco. Promessa de Deus ser com a gente interessa para alguém aqui? Olha o que diz Isaías 9 verso 6. Põe aí para mim por favor, Isaías 9, 6. Por favor, 6 e 7. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará onde? Sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe do que, igreja? Príncipe da paz. Presta atenção. O menino nasceu quem? Aquele da promessa. Isaías continua profetizando. Esse menino vai nascer. O governo estará sobre os seus ombros. Mas espera aí. A Bíblia diz que em todo tempo em que o herdeiro é menino, ele não é ainda senhor de nada, ele não pode governar nada. Até que ele atinja a maturidade, ele fica debaixo de tutores. Debaixo de alguém que é responsável por ele. Alguém já leu isso na Bíblia? Diga amém. Todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, mas está debaixo de tutores até que chegue a maturidade. A profecia está dizendo do nascimento de Jesus, mas está dizendo que ele governará. Então significa que ele não será para sempre um menino. Mas enquanto ele for menino, seus tutores precisam exercer o seu papel, pastor Angélica, e Deus te usou para falar essa madrugada a respeito disso. Maria e José receberam a responsabilidade de ser tutores de Jesus, cuidarem de Jesus. Ele é o filho de Deus, mas quem cuida dele aqui na terra? José e Maria. Irmãos, quem aqui tem promessa de Deus? Vou perguntar de novo. E o que você está fazendo com ela? Enquanto a promessa é pequena, nós somos responsáveis de cuidar dela, para que ela cresça e se torne realidade, e então governe a nossa vida. Eu vou falar de uma forma mais clara, você vai entender, e eu duvido que você não vai ser incendiado aqui. Irmão, enquanto Deus promete para você que vai restaurar o teu casamento, e o casamento ainda está arrebentado, você é responsável por regar com fé, continua orando, perseverando, lutando, intercedendo, se posicionando. Mas a hora que Deus restaura o casamento, o seu casamento se torna referência para outras pessoas, e você, daquela pessoa que andava desesperado pedindo alguém me ajude em oração, o que vai ser do meu casamento, se torna a pessoa que governa, que dá testemunho, que todo mundo quer ouvir, porque Deus fez na tua vida.
Enquanto o ministério é uma promessa de Deus na minha e na sua vida, olha, Deus falou, vou te levantar para o ministério. Senhor, eu tenho que me preparar, eu tenho que orar, me consagrar. Mas quando Deus cumpre essa promessa e nós passamos a exercer o ministério, a gente mantém o mesmo temor, mas agora as pessoas querem chegar e querem nos ouvir, porque agora nós governamos naquilo que crescemos. Quem está entendendo? Enquanto o herdeiro é menino, ele não governa. Ele só governa se ele crescer. Ele só governa se ele amadurecer. Que em 2022 não falte em nós maturidade, para que possamos realmente governar. Irmão, Deus já está destravando algo que eu falei que eu vou liberar domingo. Domingo passado, nós falamos aqui sobre o governo de Deus sobre nós. Esse domingo foi entregando o seu governo de Deus. Esse domingo agora, nós vamos continuar essa série, mas já falando sobre a nossa responsabilidade governando. Como é que a gente se posiciona nisso? Enquanto o herdeiro é menino, ele não governa. Alguém governa, mas ele tem uma herança, ele tem um direito. Eu e você estamos cheios de promessas, de direitos, de heranças na Bíblia. Alguém acredita nisso? Mas quantas delas já são realidade na nossa vida? Quantas delas já cresceram, foram bem cuidadas por nós? A gente abandona a promessa no meio do caminho. A gente esquece a promessa que Deus nos fez. A gente negocia, a gente faz acordo. Eu vi um pastor amigo meu esses dias postando um vídeo dizendo que tem gente com a vida travada. E é verdade, porque fez um monte de voto de tolo. E a Bíblia diz que Deus destrói a obra de quem faz voto de tolo. Não, daqui para frente, Deus, eu vou te servir. Deus, nunca mais eu perco isso, nunca mais deixo de fazer aquilo. E Deus, e Deus, e Deus. Aí depois vem alguém com uma conversinha, vem uma outra coisa. A pessoa que empenhou uma palavra, quebra a sua palavra, desonra seu compromisso e atrasa a própria vida. Só governa quem cresce. Só assume o cumprimento da promessa. Só assume plenamente sua herança e governa aquele que amadurece. Então nós precisamos amadurecer de tal maneira que a gente não viva mais com votos de tolo. Em Eclesiastes 5 vai dizer, verso 6, põe em King James atualizada para mim, tem, Ana? Eclesiastes 5, 6. Olha que sério isso aqui, esse texto. E tem muita gente tropeçando nele. Eclesiastes 5, 6. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano. O que eu prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? Por isso que tem gente que entra ano, sai ano, está correndo atrás das mesmas coisas. Porque a pessoa entra ano, sai ano, ela fala para Deus que vai fazer um monte de coisa que ela não faz. Porque entra ano, sai ano, a pessoa se posiciona em coisas que Deus mandou ela se posicionar, mas aí vem alguém, é igual a semente, a parábola do semeador, as aves do céu, a semente cabeira do caminho, qualquer ave do céu vem e leva embora o ânimo da pessoa. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou servir, esse ano eu vou evangelizar, esse ano eu vou ser obreiro, esse ano eu vou ser intercessor, esse ano. Não permita que a tua boca te leve ao pecado. Está cheio de gente que tem promessa e que já era para estar governando faz tempo, mas não amadurece, não governa. Não é porque Deus tem dificuldade em cumprir sua parte. Você pode dizer comigo, diga: Deus não tem dificuldade em cumprir a parte dele. Agora responde para você, e você? E eu? Nós estamos andando em honra quanto à nossa parte em Deus? Nós estamos andando, está crescendo. Hoje eu sou mais maduro. Antes eu falava umas coisas e não honrava. Antes eu me dispunha, mas não fazia. Antes eu tinha preguiça. Agora eu mudei. Eu estou amadurecendo, eu tenho lutas ainda, eu ainda sou imperfeito, mas em outras coisas, em outros níveis. O nível de aplicação de prova para o Rogerinho é diferente do nível de aplicação de prova para a Milena, que ainda nem faz provinha na escola, mas na hora de começar a fazer, é diferente. Nós precisamos nos avaliar, examinar e às vezes dizer: Deus, me perdoa, que vergonha. Eu empenhei tantas palavras, eu plantei tantas sementes, e eu mesmo arranquei a maioria delas. E outras, por quebrar alianças contigo, o Senhor veio e arrancou. Porque Deus não quer exaltar
não quer levantar uma construção torta. Quanto mais alta for a construção torta, maior vai ser o estrago, mais gente vai se machucar. Então Deus permite que a gente fique trabalhando muito tempo só na base, só no alicerce, até que a gente coloque tudo bem alinhadinho, para crescer algo grande para a glória dele. Que seja assim sobre a nossa vida esse ano, debaixo do governo de Deus. Voltando lá em Isaías, volta lá, obrigado Ana, volta lá. Um menino nasceu, um filho nos foi dado. Mas para governar, ele precisa crescer. Mas enquanto não cresce, ele precisa que alguém cuide dele. A promessa se cumpre. Ele será chamado. Por que ele será chamado maravilhoso conselheiro? Um menino, um bebezinho aconselha alguém? Você perguntar para o Israelzinho, meu filho, ele tem conselho para te dar? Bom, não tem nada, gente. Ah, mas filho do pastor, e daí? Não tem, porque é um menino. Ele vai ser chamado, presta atenção, não está escrito ele é chamado desde o nascimento, diz ele será chamado, ele vai crescer. Deus, presta atenção, Deus não pegou atalho. Quem não pegou atalho? Mas a gente quer pegar. Isso é forte. Deus não pegou atalho. Jesus se tornou maravilhoso conselheiro como homem só depois de crescer. 12 anos, para ser mais preciso, e a gente já vai falar disso daqui a pouco. Porque 12 anos é a idade em que um menino judeu vira a chavinha e ele começa a assumir responsabilidade de adulto. Até os 12 anos ele é só treinado, só preparado. Irmãos, nós estamos amadurecendo para assumir tudo que Deus tem para a gente, porque eu não tenho dúvida que Deus tem promessas lindas para a gente. Pergunto mais uma vez, alguém aqui tem promessa de Deus na sua vida? E por que ela ainda não se cumpriu? Porque a sedução do mundo ainda fala mais alto? Porque os obstáculos que nos impedem de fazer para Deus não nos impedem de fazer para nós mesmos? Porque se são obstáculos, pastor, não teve jeito, porque é um obstáculo, então você também não pode fazer mais nada. Não, eu posso, é só para Deus que eu não posso por causa desse obstáculo. Então não é um obstáculo, ele é um obstáculo seletivo. Está dando para entender? Ele só me barra quanto a Deus. Quanto às outras coisas, isso aqui não é empecilho. Eu dou meus pulos, eu dou o meu jeito. Irmãos, o propósito de Deus comigo, e creio com você, é estabelecer uma igreja madura na terra. Uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Não é de ficar passando a mão na cabeça e dizendo, coitadinho, continua tomando uma madeira. Não, está na hora do alimento sólido. Está na hora de, ao invés de a gente pedir, alguém me ajuda, a gente dizer, quem precisa de ajuda, eis-me aqui, conta comigo. De vez em quando a gente vai precisar pedir, não é problema nenhum. Mas nós vamos falar mais sobre quem precisa de ajuda do que quanto eu preciso de ajuda. Alguém está entendendo? Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, já tem idade para ser pai, príncipe da paz. Verso 7. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Por quê? Porque alicerçado por princípios, não cortou caminho, ficou debaixo de tutores, cresceu, amadureceu, ouviu, obedeceu. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Essa promessa, essa profecia já se cumpriu ou não? Sim, porque Deus honra suas promessas. Põe para mim, primeiro tópico, por favor. Promessa, olha isso aqui. Promessas de Deus. Pergunto de novo, quem aqui tem promessa de Deus? Dá um glória a Deus aí. Promessas de Deus nos trazem o quê? Esperança, fé, alegria, dentre outras coisas. Alguém que está desesperado recebe uma promessa de Deus, aí fala, eu achava que não tinha mais jeito esse caso, mas se Deus falou, então eu já tenho uma pontinha de esperança aqui. Os médicos disseram que não tem jeito, mas Deus deu uma palavra aqui, eu tô esperançoso. A minha esposa, o meu marido disse que quer ir embora, mas eu fui orar e Deus me deu uma palavra. Aquilo brotou esperança no meu coração. O meu filho, o meu colega de trabalho, a empresa, a primeira coisa que brota é esperança. Aí a gente continua ouvindo pela palavra. A fé cresce, porque a fé é pelo ouvir pela palavra.
E quando a gente começa a crescer em esperança e fé, isso gera alegria, até antes da realização. Irmãos, eu pregando, eu fico aqui em êxtase, porque eu começo a ver pelos olhos da fé aqui, coisas grandes que Deus já quer fazer na vida de um monte de gente aqui. E às vezes eu vejo as pessoas com quem Deus quer trabalhar e levantar coisas grandes, paradas, e eu aqui doido para você receber tudo que Deus tem para a tua vida. Começa a gerar em mim alegria. Por quê? Porque eu estou vendo que a esperança, aquela que estava dentro do nosso coração, Senhor, olha para essa situação, olha, Deus, são desafios, ela está sendo atendida, a fé está crescendo, e a alegria vai brotar. O choro pode até ter durado, ou ainda está durando uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O texto diz que o choro pode, não garante que vai durar a noite inteira, mas o texto garante que a alegria virá pela manhã. Por quê? Esse amanhecer não é o sol nascer, mas é a palavra de Deus brilhar no nosso coração. Más notícias podem nos fazer chorar ou não, por isso o choro pode durar. Más notícias, ameaças podem, algumas nos impactam e deixam a gente triste, outras a gente já tira de letra. Você percebeu que você vai crescendo na fé? Quando algumas coisas que antes te abalavam não abalam mais. Alguém já percebeu isso? Diga um glória a Deus aí. Antes tinha coisa que deixava a gente desesperado, agora a gente fala, não. Isso aí me faz lembrar meu pai, agora no final do ano, fui lá para Ribeirão, o pastor já está até rindo. Cheguei para meu pai e falei, papai, seguinte, tem um cartão aqui que vai vencer dia 6. Tem uns negócios lá, ainda tem um finalzinho da casa de bênçãos que a gente construiu, tem da viagem do Haiti, tem o altar, tem equipamento que precisou comprar, tem isso, tem aquilo, tal. E você quer ajudar aqui a pagar? Mostrei para ele a fatura do mês. Ele falou, pelo amor de Deus, eu vou um negócio desse, eu nem durmo. Eu falei, não, mas você está vendo a fatura do mês, olha lá em cima o total de gasto nesse cartão que ainda tem para ser lançado. Ele falou, meu Deus do céu, eu tenho que vender a casa. Aí ele falou, se eu tiver um negócio desse eu nem durmo. Eu falei, isso aí não me atrapalha de dormir não. Preocupado com pessoas que estão colocando Deus em segundo plano, e mesmo às vezes sendo fuzilado por elas, que não entendem que a gente quer o bem. Isso às vezes me tira uma noite de sono. Isso tira, porque trata de eternidade. Pagar contas que a gente está fazendo, procurando servir o reino de Deus, não me preocupo, Deus é provedor, já está enviando. Pastor, mas o senhor não fica tranquilo assim em relação a pessoas? Não, porque tem o livre-arbítrio e a pessoa pode escolher continuar descendo para o buraco, continuar ouvindo quem quer levar para o buraco, ou continuar influenciando outras pessoas aí para o buraco. Então isso é mais complicado. Irmãos, tem coisas que já nem afetam, não tiram nem nossa paz, nossa alegria. Teve uma notícia assim, não, fica tranquilo, Deus está no controle e a gente vai superar. Mas tem outras que nos fazem chorar. Por isso o choro pode durar uma noite inteira, mas toda vez que a palavra de Deus chega para a gente, é garantido que a alegria vai brotar, porque a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos, e nos levará a ser o que a Bíblia diz, mais que vencedores em todas as batalhas. Então, promessas de Deus nos trazem esperança, nos trazem fé e também nos trazem o quê? Alegria. Por isso que o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem é que gostaria de ser convidado para ir na casa da pessoa que tem hoje, às vezes, a capacidade de resolver um grande problema seu? Pastor, se eu fosse chamado para ir na casa de um grande empresário e ele falasse que investia em mim, se eu pudesse ir na casa de um grande médico que vai tratar o meu caso, o caso de um familiar, se eu pudesse ir na casa de um grande treinador disso, se eu pudesse ir na casa de um grande político, um grande administrador, um grande profeta, eu ficaria feliz. Dá um glória a Deus aí. E é essa alegria que a gente vem para a igreja, para a casa do Deus Todo-Poderoso? Você recebeu um convite especial. O que foi? O maior empresário, o homem mais milionário do mundo está vindo no Brasil. E aí? Mandou um convite, vai dar um jantar. Escolheu 100 pessoas. Essas 100 pessoas, ele vai compartilhar algumas instruções lá, para que se tornem milionários como ele, para que se tornem a imagem e semelhança dele. Seja sincero, o convite chegou para você, você vai perder esse jantar? Você vai perder esse jantar? Não. Mas a gente perde um culto, né? Porque a gente acha que aquele homem é maior que o nosso Deus, que num culto vai acontecer o de sempre, que é igual. Quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ele sabe que ali tem tudo que ele precisa e está sobrando.
que não faltará nada. E não é só um culto, gente, é um momento de oração particular, é um momento de intimidade com Cristo. A gente precisa valorizar cada acesso que nós temos à presença de Deus, porque é melhor do que acessar a sabedoria do homem mais inteligente, do mais culto, do mais influente do mundo. Nós estamos acessando a presença de Deus Todo-Poderoso. Alguém entende isso aqui hoje? Nós estamos. Então, alegria, promessas de Deus trazem essa alegria. Olha o que diz Mateus capítulo 1, Mateus 1, versículo 23 ao 25. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, a profecia se cumprindo, a promessa realizando. Que significa o quê? Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Eu ouvi esses dias uma coisa e eu não sei se eu vou lembrar certinho agora, mas por esses dias eu vou anotar e vou trazer numa ministração. Tem gente esperando manifestações, sinais, que nunca virão enquanto você não obedecer uma direção. Nunca virão. Eu li algo, foi muito forte, eu mostrei para o pastor, eu falei, olha aqui, tem gente esperando, não, porque as portas não abriram, é porque não aconteceu. Deus não vai mostrar resultado para quem não obedece direção. O próximo passo só vem depois do primeiro. Aí isso me fez lembrar no passado, que eu até falei aqui meio que brincando, mas meio que sério. Falei, irmãos, quando for atender casais, tem que chegar e falar, bom, a última vez que atendi vocês, quais foram as orientações? Olha, para a gente não ficar falando do passado, para a gente... Vocês praticaram? Não, então tá bom. Então nem precisa contar o que está acontecendo. Volta lá e pratica e depois vocês vêm falar. Porque a pessoa quer que você resolva a vida dela, mas ela não quer seguir orientações. José, o anjo veio e falou com ele, não obrigou ele, falou. Você vai seguir o comando? Se você vai seguir o comando, você vai ver o menino crescer. Se você não seguir o comando, outros verão. O que é isso? Ou a gente ouve a voz de Deus, ou a gente ouve o anjo, o sacerdote, a palavra, e a gente vê as manifestações, a gente continua com Jesus, ou a gente ouve o nosso ego, o mundo, ou o que quer que seja, e continua sempre no mesmo lugar, sempre na mesma página. Irmãos, tem gente muito bacana, muito legal, muito, como dizem o termo hoje, do bem aqui na terra, mas que não sai do lugar, anda em círculo, está igual Israel no Egito. Tem tudo promessa, todo o povo de Israel tinha promessa, cada um daqueles filhos que saiu tinha promessa de entrar na terra prometida, mas nenhum deles, exceto Josué e Caleb com a família, maiores de 20 anos, nenhum deles entrou. Por quê? Porque não honraram comandos, orientações. Está cheio de gente, cheio de promessa, de potencial, mas que não sai do lugar, porque ainda quer. A Bíblia, por isso que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A gente vai precisar decidir romper, a gente vai precisar decidir desagradar. Não é ser desagradável. Ser desagradável é diferente de desagradar. Ser desagradável é a pessoa insuportável. Desagradar é esperavam que eu fosse compreender o que Deus falou que não é para compreender. Eu não posso agradar. Não, Deus disse que está errado, está errado. Existe uma diferença. Enquanto a gente não decidir viver no nível e no padrão de Deus, a gente também não pode criar expectativa de colheitas do nível e padrão de Deus. Isso é muito sério. José estava pronto para abandonar Maria com a melhor das intenções. Não vou difamá-la, vai parecer que eu que aprontei fugir e tal e tal e tal. O anjo veio e deu um comando. José foi lá e respeitou, seguiu o comando. Jesus nasceu. José cuidou, viu crescer. Irmão, nós precisamos acompanhar cada palavra que Deus tem nos dado. Vamos para Lucas 2 e agora eu já vou preparar para chamar a pastora. E aí ela vai ministrar. Eu vou dar um start, ela vai ministrar parte dela e aí a gente ora. E na semana que vem, nos permitindo Deus, a gente fala mais um pouquinho desse assunto. Irmão, essa mensagem está falando muito comigo. Eu não sei com você, mas comigo está falando demais. Esse começo de ano é diferente de todo começo de ano. Por quê? Porque Deus nos dá alinhamentos para um ano inteiro, para não viver correndo atrás do prejuízo depois. Lucas 2, versículo
39, vai. Vamos pegar desde o 39. Lucas 2, 39. Após cumprirem, olha aí, obedecer comando, orientação, direção. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Jerusalém. Não, aliás, em Nazaré, na Galileia. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus, Maria e José, os tutores, voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali, o menino o quê? Que diz a Bíblia, o menino o quê? Foi o quê? Foi o quê? Bem forte, foi? Crescendo. Em nome de Jesus esse ano, em mim, Jesus vai crescer muito. E eu quero crescer em Jesus esse ano. Porque eu entendi que eu não fui chamado para um jantar na casa do empresário lá, dono da Tesla, que é o cara o mais rico do mundo, mais bilionário, trilionário, para ele dizer assim: olha, esses 100 convidados desse jantar, eu vou dar instruções para vocês serem minha imagem e semelhança, crescerem, prosperarem. Não, eu fui chamado para me assentar à mesa do Rei dos Reis, Senhor e Senhor, Senhor dos Senhores. Para quê? Para me tornar cada dia instruído por Ele, pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. É isso que a igreja precisa entender. A igreja não é um hipermercado, não é um shopping, não é uma loja de autosserviço, onde eu vou receber as minhas bênçãos, onde eu vou escolher nas prateleiras o que eu quero, e nem tão pouco é um órgão do governo para eu ir receber meu benefício. A igreja é o lugar de eu me entregar a Deus, de eu me esvaziar de mim, receber mais de Deus e sair de lá vivendo mais semelhante a Ele e menos semelhante à minha carne. Toda vez que eu vou à presença de Deus, Deus quer renovar algo em mim, quer tirar algo de mim que não é bom e colocar algo dele que é muito melhor. Nós valorizamos isso? Ou nós ficamos fazendo uma guerra de força, um braço de ferro, um cabo de guerra com Deus? Irmãos, eu já briguei com Deus, eu já disse não para Deus, e tenho certeza que você também. Eu já tentei deixar Jesus para trás, eu já tentei deixar Jesus no quartinho escondido. Toda vez Ele me encontrava. É tão impressionante que já tiveram vezes que eu, pensando em pecar, Jesus fazia alguma coisa acontecer só para esfregar na minha cara que eu estava indo para o caminho errado. Alguém já passou por isso aqui? Diga amém. Deus é muito bom com a gente. Vamos alinhar o nosso caminho, vamos crescer. Porque o menino foi o quê? Crescendo como? Saudável e forte. É assim que eu quero crescer em 2022, espiritual, emocional, fisicamente, na família, no ministério, nas finanças. Eu quero crescer saudável e forte, e é isso que eu profetizo para quem está aqui hoje, que você cresça em 2022, que todas as áreas da tua vida em 2022 cresçam de forma saudável e forte. E tem mais, linda, nós vamos fazer uma unção saudável e forte. Eu e você vamos ungir a pessoa, todo mundo que está aqui hoje, no final do culto. Eu vou pedir saudável, você vai pedir forte. Ou você pede saudável, eu peço forte, você que manda. Mas quem veio aqui hoje vai receber essas duas unções, crescendo saudável e forte em todas as áreas. O menino, que menino? O da promessa. Promessas crescem, promessas são inseridas na nossa vida ainda pequenas, mas bem cuidadas vão crescer, saudáveis e fortes. Esse é um tempo de resgatar coisas que a gente deixou para trás, que Deus prometeu, que a gente abortou. Então é hora de dizer: Deus, perdão, mas agora eu vou levar a sério essa promessa, eu vou levar a sério esse chamado, eu vou levar a sério essa visão, eu vou levar a sério esse compromisso, eu vou levar a sério esse voto que eu fiz. E agora isso aqui vai crescer na minha vida, saudável e forte, mais forte que eu, a ponto de me governar. A gente quer que Deus governe, reine sobre nós, é verdade mesmo? Ou a gente está achando que é só um banner bonitinho para tirar foto e ficar na moda porque tem cara de leão? Aqui não, gente. Não é brincadeira aqui não. Eu quero que Deus governe a minha vida. Eu quero que Deus governe cada culto. Eu quero que Deus governe cada propósito, cada mês, cada direção. Eu quero que Deus governe as nossas ações. Eu quero que Deus governe a minha família. Eu quero que Deus governe essa cidade, essa nação. Que Deus governe o mundo. Que Deus governe. Então, que a palavra dele cresça em mim, saudável e forte. Que Jesus, que é a palavra, cresça saudável e forte. Era cheio de sabedoria. Começamos o primeiro mês na caminhada da sabedoria, para crescer em sabedoria. E o favor de Deus estava
sobre ele. Nós estamos aqui debaixo de favor de Deus hoje. Se não fosse favor de Deus, nenhum de nós estaria aqui. É o favor purinho de Deus. Irmãos, põe uma coisa no coração: nós não podemos atrapalhar, limitar ou duvidar do crescimento. Põe aí para mim, por favor, Ana. Próximo tópico. Não limite, não atrapalhe, nem duvide do crescimento de quem? De Jesus. Imagina José e Maria falando assim: será que vai crescer? Será que ele vai ser um deusinho desde pequeno? E ele vai ser sempre desse tamanho? Não precisa alimentar não. É filho de Deus, Deus cuida. Tutores. Eu sou o tutor das promessas que Deus me deu. Deus dá vida a elas, mas eu cuido delas até que elas cresçam e me governem. Gente, essa foi uma revelação tremenda que Deus me deu aqui no altar. Esse altar está cheio de revelação. Essa virada de ano está diferente. Eu espero que esteja acontecendo no teu coração o que está acontecendo no meu. Eu quero correr, eu quero pular, eu quero gritar. Eu passei 2, 3 noites aqui, eu estava sem voz. Teve um dia que começou a querer dar calafrio. Eu falei: não, Deus, eu não aceito, eu não vou ficar doente. E eu falei: não vou pegar microfone, não vou fazer nada. Quando vi, estava aqui. Foi ou não foi, Ananias? Cantando, pulando, virando cambalhota, pegando fogo. Irmãos, a glória de Deus é maior do que qualquer espírito de enfermidade, de macumba, de feitiço, de desânimo, de depressão, de angústia, de divórcio, de adultério, de miséria. A glória de Deus é maior do que tudo. Sejamos sábios e vamos nos cuidar. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia a ninguém ser fanático, mas a glória de Deus é maior do que todos os nossos desafios. Se entrega mais ao governo de Deus. Confie mais no poder dele para governar. A promessa nasce pequenininha, gera esperança. Ela vai crescendo, eu estou ouvindo pela palavra. Aí ela desenvolve fé. Agora ela está grande e eu me alegro. Olha só como cresceu, olha que beleza. Quem planta uma árvore sabe, a alegria não é, você planta ali até com alegria, mas a alegria mesmo é quando a árvore cresce, começa a dar fruto, dar sombra, dar aquilo que você queria, esperava dela. Irmão, em nome de Jesus, a palavra de Deus esse ano vai produzir muito fruto na nossa vida e muita alegria para a nossa casa, porque vai crescer forte e saudável. Vai crescer. Agora, não limite. Deus não tem poder de mudar essa área da minha vida. Deus não tem condições. Aqui Deus não tem como, não há o que fazer. Não, pastor, se eu não der meus pulos, né? Se você não der seus pulos e decidir se entregar aos pés de Jesus, de repente Ele vai te mostrar que os que esperam no Senhor não dão seus pulos, mas sobem com asas como águia. É assim que eu vivo. Como é que eu olho para uma fatura daquela? Irmão, se eu falar o valor das faturas de cartão que eu tenho que pagar, você vai dizer: não, pastor, não é possível. Pastor, se eu tenho um negócio paralelo, tem alguma coisa na igreja? Não. E como é que explica? Eu não explico, eu vivo. Eu vivo todo mês um milagre de Deus. Todo mês. E minha família não está passando necessidade. A gente se priva às vezes de algumas coisas, a gente desfruta de outras, a gente vai na sabedoria de Deus, mas a gente vive milagre todo santo mês. Porque eu não limito o poder de Deus. Eu não limito. Não limito. Gustavo chegou: pastor, precisa arrumar não sei o que lá, ver quanto que é. Faz. Pastor, ó, a gente arrumou não sei o que, vinha o Zé Paulo, o irmão Amaro. Agora vai ter que fazer não sei o que, ver quanto que é. Faz. Nós estamos fazendo para a glória de Deus. Nós vamos alcançar mais alguém, nós vamos melhorar. Então vamos fazer. Não limite o poder de Deus no tocante ao seu casamento, no tocante à sua saúde, no tocante às suas emoções. Não, mas é porque o médico disse. Respeite o médico, faça todos os tratamentos necessários, mas apresente tudo diante de Deus e diga: Senhor, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o contador, o engenheiro, o advogado, quem quer que seja, vai reconhecer que Deus fez uma obra extraordinária na minha vida, que a promessa cresceu, que o menino cresceu, se tornou forte e saudável na minha vida. Deixa crescer aquilo que Deus tem plantado no teu coração. Para de entrar ano e sair ano e viver só das pequenas promessas ou só das migalhas. Nós somos filhos, somos chamados para sentar à mesa e não para comer migalha que cai da mesa. Tem algum filho de Deus aqui hoje? A mulher Cirofenícia falou: os cachorrinhos comem da migalha. Jesus falou: não posso tirar o pão da mesa dos filhos, os cachorrinhos comem migalha. Mas Jesus morreu pelos gentios, e nós não somos mais nem cachorrinhos, nós somos filhos de Deus hoje. Tem um lugar para a gente na mesa. Se posiciona, meu.
É hora de dar lugar. Não limita o agir de Deus. Não atrapalhe, porque a gente atrapalha. A gente tenta fazer do nosso jeito. A gente atrapalha, a gente ouve quem não era para ouvir. A gente atrapalha, a gente anda quando não era para andar. A gente para quando era para estar andando. A gente começa a ficar tentando entender na nossa mente limitada o que Deus está falando pela palavra dele. Se Deus disse, eu creio e amém. E nem duvide do crescimento de Jesus. Falei disso no final do ano, lembra? Quando Jesus começa a pregar em Nazaré, operar sinais, daqui a pouco alguém diz assim, mas esse aí não é o filho do José e da Maria? É. Ah, filho do carpinteiro, cresceu com a gente, estudou com a gente, viveu com a gente. Começaram a duvidar. O que aconteceu? Ali eles impediram o crescimento de Jesus na sua própria terra. E Jesus foi embora e disse, nenhum profeta fica sem honra, a não ser na sua terra, onde ele dá liberdade. Porque as pessoas começam a duvidar do crescimento dele. As pessoas começam a duvidar daquilo que ele carrega. Não seja daqueles que duvidam. Não duvide. O que Deus tem para fazer na nossa vida esse ano realmente é algo novo e maior do que aquilo que nós vivemos até aqui hoje. Essa é a fé que eu estou vivendo esse ano. Eu não vou duvidar. Ah, mas será que alguém duvida? E quais são os perigos? Verso 41, vem para cá, linda. Eu vou ler verso 41 ao 45 e a pastora vai falar com a gente. Verso 41 de Lucas 2. Está escrito assim, ó. 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou quantos anos, pastora Angélica? 12 anos. Peraí, então vamos ler de novo, pastora. Vamos ler junto aqui. Ó, eu leio uma parte, você lê uma parte. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Peraí, todo ano eles iam. E todo ano foi tudo bem. Tudo bem. Não teve problema nos outros anos. Não. Tudo fluiu perfeitamente. Até o ano em que Jesus fez 12 anos. Até o tempo em que o menino vai começar a assumir responsabilidades. Mas ele ainda está em fase de transição. Diga comigo, transição. Transição. Diga atenção. Atenção. Na transição. Na transição. Pastora, Deus está desenrolando o manto aqui. Linda. Tem gente, irmãos, que na hora de assumir a bênção, a transição de mudança de nível, a pessoa se perde ali. Exatamente. Eu lembro da mensagem Saber discernir que o Senhor falou, não dê nenhum passo no momento de transição sem a presença de Deus. Não dê nenhum passo. A transição, ela é perigosa. Por quê? A transição, o que que é? Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu fiz cirurgia no joelho, eu fiquei um tempo sem andar. Aí ia para fisioterapia, não podia pôr o pé no chão. De repente pode pôr o pé no chão. Aí anda com a muleta. De repente vai tirar a muleta, vai andar sozinho. Mas eu já podia correr? Não. Eu nem podia, nem conseguia. Mas eu empolgado, quero fazer mais do que posso e acabo machucando. Eu estou liberado da muleta, mas ainda não estou apto para correr. Quem está entendendo? Tem gente que está exatamente vivendo essa transição, linda. A pessoa está entrando no período que ela está liberada para fluir, mas ela ainda precisa de assistência, de suporte. Os tutores não podem simplesmente largar. A promessa cresceu, está chegando a hora do cumprimento dela, mas a pessoa não pode simplesmente dizer, agora a promessa anda por si. Não, não. Precisa de acompanhamento, de cuidado. Exatamente. É como o Israelzinho. Ele precisa de cuidado. A gente acompanha ele ali, vem para cá, Israelzinho vai para lá. Ele quer andar por conta própria. Ele quer andar. Exatamente. Cabe a gente alinhar. Alinhar. Mas aí eu tenho o Rogerinho que já está com 13 anos. E aí às vezes esse crescimento nos leva a confiar demais. Sim. A achar que não precisa de tanto cuidado como o Israelzinho. Mas pelo contrário, é nessa fase de tanto crescimento que a gente precisa ter mais atenção. Que a gente precisa estar em alerta. Quanto mais Jesus crescer na nossa vida, mais a gente tem que olhar e dizer, não, Jesus não pode ficar para trás, Ele tem que caminhar comigo, lado a lado, lado a lado. Mas aí a gente confia tanto, que aí fala, não, ele já sabe andar sozinho, eu vou indo na frente, eu vou caminhando. Não, o perigo está aqui, ó, como de costume. A gente acostuma e acha que pode deixar no piloto automático.
Exatamente. Foi o que aconteceu com Maria e José. Eles tinham o costume de ir todos os anos à festa da Páscoa. Eles iam todos os anos, mas aí quando chegou o ano da transição, exatamente, eles achavam que Jesus vinha pelo caminho. olha o que diz o versículo 43, para você entender que nós não lemos ainda essa parte, ó. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. E aí, pastora? Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que os seus pais notassem a sua falta. Repete comigo, diga atenção Atenção na transição. na transição. É você saindo daquela situação de caos, entrando na realização da promessa. E às vezes a gente baixa a guarda e perde, estando tão pertinho. São as 5 virgens loucas, são virgens, querem o noivo, mas não tem atenção de levar mais azeite, porque o noivo pode demorar. E quando o noivo demora, elas saem para ir comprar mais azeite. O noivo vem, leva 5 virgens prudentes para a festa e elas ficam para trás, de fora. Ficaram sem Jesus. Elas continuaram com Jesus? Não, Não. E aqui José e Maria? também não. Olha o que diz o verso 44. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Gente, sabe o que acontece? Quantos anos tinha Jesus aí, linda? 12. Uma criança com 12 anos come sozinha? Come? Ela fala quando quer ir ao banheiro? Exatamente. Ela fala quando quer se alimentar? Sim. Então significa que você não precisa nem cuidar mais dos filhos de 12 anos, é isso? Não. Rogerinho pode deixar por conta própria. De forma... Pietra pode soltar no mundo já. Deus me livre. Gente, não é porque sabe fazer sozinho que não precisa de atenção e cuidado. Mas José e Maria passaram aquele dia sem parar em algum momento e dizer assim: será que o menino comeu? Será que o menino está com sede? Não. Eles simplesmente seguem viagem, comem, bebem e seguem viagem o dia inteiro. O dia inteiro você tem que ir ao banheiro em algum momento. Vão ao banheiro e em nenhum momento eles perguntam por Jesus. Passa um dia inteiro e eles não enxergam que Jesus não está com eles. Irmãos, será que a gente está passando um dia inteiro sem perceber que Jesus não está com a gente naquelas escolhas? Verdade. Será que a gente não está começando uma aliança, um propósito, um compromisso, qualquer coisa, desprezando a presença de Jesus? Sem consultar Jesus, sem colocar aquilo diante de Jesus? Não, é a oportunidade da minha vida. Aí nós estivemos em Ribeirão Preto e 25 de dezembro foi um sábado, domingo nós fomos para a igreja. E um rapaz, jovem, líder dos jovens na igreja, dos jovens ou do evangelismo? Agora me perdi. Dos jovens. Teve a oportunidade de ministrar a palavra. E a pureza dele contando que ele orou e pediu a Deus, recém-convertido, pediu um trabalho, porque ele precisava trabalhar. Deus abriu a porta e ele, estudando na faculdade de manhã, conseguiu um trabalho que era das 13 às 17. Ele falou: Deus, obrigado, porque eu não queria nem deixar a faculdade, nem deixar de servir. Foi o Senhor que me abençoou. 17 não, às 19. E falou: dá tempo de eu chegar para o culto e servir a Deus. Passou um tempo, entrou a pandemia. Dentro da empresa ofereceram para ele triplicar o salário dele, era isso? 3 vezes. Exatamente. 3 vezes mais o salário dele e colocaram para gerenciar. O pai dele estava desempregado. Só tinha uma condição, ele ia ter que trabalhar o dia todo, horário comercial inteiro. Ele falou: mas aí eu vou ter que passar, ou eu vou ter que trancar a faculdade, ou eu vou estudar à noite e vou deixar de servir a Deus. Aí ele falou pro chefe dele: deixa eu pensar. Mas na verdade ele falou: preciso orar. Quantas pessoas agarrariam dizendo: é Deus que me abriu essa porta? Eu não estou dizendo que 3 vezes mais? 3 vezes mais, o pai desempregado. É de Deus. Ele foi para casa, falou para a mãe dele falou: faz o seu coração falar, a necessidade, toda a situação. Ele foi orar. Na hora que ele orou, a primeira coisa que ele lembrou: quem cuidou de você até aqui foi Deus. Amém. Quem abriu essa porta fui eu. E eu vou ser o primeiro a ser descartado por causa de uma benção. No outro dia ele chegou lá e disse: eu não posso, por causa dos meus compromissos, assim. Aí ele ficou envergonhado, linda? Não. Foi honrado, continuou no mesmo horário dele. E o salário dele foi aumentando. Ele está próspero, o pai dele trabalhando, e ele não deixou de servir a Deus nem de estudar.
E Deus nesse domingo não eu estava desonra quem honra. ministrando, né? E no domingo a mensagem dele me impactou. Ainda existe gente com o coração puro que confia mais em Jesus do que em qualquer outra coisa. E é isso que faz a diferença. Uma geração que cresce com essa paixão, com essa visão. Deus não vai nos dar nada para tirar ele de cena, para ele ficar para trás. Para ele ficar para trás. Pelo contrário, ele vai nos dar para estar lado a lado conosco, à frente do governo da nossa vida. Esse mês de janeiro é o mês do governo de Deus sobre a nossa vida. E aí, onde está Jesus sobre o governo da nossa vida? Ele está para trás? Ele está esquecido? Não, ele tem que estar à frente, governando todas as áreas. Agora José e Maria eram maus pais? Não. Maus tutores? De forma E por que eles fizeram isso? Põe aí, Ana, pra gente o tópico. Pastora, vê o tópico aí. Cuidado com o excesso de confiança. Isso muitas vezes nos leva a ser relapso. Não era que eram maus pais. Não. Eles simplesmente confiavam demais que Jesus estava pelo caminho, que estava com algum familiar, algum amigo, e não se deram conta que Jesus tinha ficado Pra para trás. trás. Ou seja, eles foram relapsos. Que a gente possa despertar. Eu me lembro de uma ocasião que eu e o pastor, a gente estava em viagem, e um amigo nosso muito querido, ele esqueceu o filho dele nessa viagem para trás. Foi. E nem percebeu, quase 3 horas de viagem. Mais de 3 horas. Foi de Bonito a Campo Grande. Só isso. Ele só esqueceu o filho dele em Bonito. E viajamos até Campo Grande de carro. E não Só percebeu. isso. E o filho dele tinha essa idade, uns 12 anos, mais ou menos. E é essa fase que a gente precisa não ser relapso. Mas conta a história inteira, filha, porque o povo tem que saber. O povo aqui vai ficar assim, meu Deus, e achou o filho? O que aconteceu com o filho? Quando a gente, só que ele esqueceu o filho, a gente pegou e pôs no nosso carro. Ele estava no outro carro. Esse pastor amigo nosso estava em outro carro. E o filho dele, ele esqueceu, saiu no outro carro, foram embora. Nós pusemos o menino no nosso carro e fomos. Quando chegou lá, daqui a pouco ele olhou e falou assim, veio para mim e falou: você viu meu filho? Fulano de tal, não vou dar nome aqui, né? Ele não é daqui não, mas você... Falei, não vi não. Nós mandamos o menino esconder no carro para tocar o terror. Não, aí engraçado, ao invés dele desesperar, ele falou: a minha mulher vai me matar. A primeira coisa que ele pensou foi a mulher aqui em São Paulo que ia matá-lo. Mas o filho dele tinha vindo com a gente. Irmãos, o que a gente quer compartilhar com essa palavra, e a pastora ministrou essa madrugada de forma fantástica, é que muitas vezes a gente fica tão confiante de que só porque o primeiro passo foi dado com Jesus, o primeiro passo foi dado com Jesus, pronto, agora eu nem preciso consultar mais a Deus, eu não preciso mais dar atenção, não preciso mais orar, ler Bíblia, jejuar, não preciso falar com o pastor, com a pastora, eu não preciso interceder, eu não preciso cultuar, eu não preciso. Eu dei o primeiro passo com Deus, então vai dar tudo certo. A famosa frase, né? Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Deus está comigo. Deus tem que vir correndo atrás, nem que seja isso, mas Ele tem que estar comigo. E assim a gente, sem perceber, a gente vai se tornando relapso. Que a gente possa despertar. E o que me chamou muita atenção desse jovem foi onde ele está hoje, né? Perdido. Esse Talvez... que ficou para trás do pai, esse jovem está perdido hoje. Talvez você, pai e mãe, não está dando atenção devida aos seus filhos. A gente tem o costume, né, de dar atenção para o menorzinho e esquecer do maior. O maior precisa de atenção, uma fase de transição, de mudanças. Há 2 anos atrás, eu e o pastor, a gente teve o propósito de declarar todos os cultos que o lugar da nossa família é na presença de Deus. E aí o que acontece? A gente começou a perceber que muitos pais que tinham vários filhos começavam a dar atenção para um, esquecia do outro, não dava atenção devida, e de repente alguns jovens estavam se cortando e os pais nem se percebiam que aquele jovem estava passando por uma crise, por uma situação difícil. Por quê? Confiava demais que estava tudo bem. Meu filho, a gente é de Deus, vai para a igreja, então meus filhos também são crentes. Exatamente, e começava a ser o quê? Relapsos. Isso é muito forte. Que a gente não possa ser relapso com o nosso casamento, com a nossa vida financeira. A gente é de Deus, minha mulher nunca vai querer me largar porque a gente é de Deus. Então eu não preciso tratar bem, eu não preciso cuidar bem, eu não preciso amar. Ei, não é assim não. Vigia na terra. A gente precisa regar. Exatamente. Semente que a gente quer que cresça, árvore que a gente quer que floresça, dê fruto, precisa ser regada. E aquele cuidada. que não dá assistência abre espaço para concorrência. Não é certo isso. É uma brincadeira que até eu e o pastor a gente faz,
Mas é uma verdade, porque se eu não der assistência, eu vou dar espaço para concorrência satânica do inferno, propostas do inferno para destruir o meu casamento, os meus filhos, a minha vida financeira. E isso não diz respeito só à vida conjugal. Nós já atendemos casos, por exemplo, de pessoas que o marido era um homem extremamente dedicado, um homem inteligente, vencedor em tudo que fazia, uma bênção, e a mulher nunca elogiava, nunca falava nada de bom para ele. Chegou uma hora que ele cansou, e quem contou foi a mulher pra gente. O meu marido cansou de mim, ele tem toda a razão, ele acabou nosso casamento e a culpa é toda minha, porque eu nunca valorizei quem ele era. E agora eu estou arrependida, hoje eu reconheço, hoje eu valorizo, mas eu nunca elogiei. A gente precisa despertar, a gente precisa reconhecer que Jesus é muito importante na nossa vida, que a gente tem que dar atenção devida a Ele e àqueles que nos cercam, né, pastor? E Jesus precisa continuar com a gente. O que é isso aí? Eu preciso que o meu casamento continue alicerçado em Jesus, que a criação dos meus filhos continue alicerçada em Jesus, que o desenvolvimento do ministério continue alicerçado em Jesus, que cada empreendimento, cada oportunidade de trabalho, de estudo, que seja alicerçado em Jesus. Continue ouvindo Jesus e permita Ele crescer. Amém. É que isso. a gente possa viver e dar atenção devida ao Senhor de todo o nosso coração. Não deixe Jesus para trás, não. Mas que Ele possa caminhar à sua frente, que Ele possa caminhar contigo. E eu tenho até um testemunho para contar. Às vezes a gente vai caminhando, né, na nossa vida de fé, e a gente vai confiando tanto, né, e a gente deixa de praticar algumas coisas. A gente, isso não precisa, isso era para o começo da caminhada, isso aqui, não, a gente não dá mais a atenção devida, a gente não jejua mais, a gente não ora mais, a gente não busca mais. E tem essa consagração que Deus colocou no coração do nosso pastor de um jejum de 24 horas. Os 12 primeiros dias do ano, todo dia tem alguém, os 12 primeiros dias não, do dia 2 ao dia 13, eu entrei aqui na virada do dia 1º para o dia 2, então do dia 2 até o dia 13, todos os dias, de 2 de janeiro a 13 de janeiro, até a 23h59 de 13 de janeiro, entrando para 14 de janeiro, todos os dias tem alguém, pelo menos uma pessoa, em jejum de 24 horas, sem comer nada, só bebendo água, se hidratando e tal, mas sem comer nada, 24 horas, intercedendo pela igreja, por cada um de nós. E aí às vezes a gente vai nesse excesso de confiança e a gente não pratica mais. A gente não permite que Jesus cresça, a gente limita o crescimento dele com o passar Às vezes não é só o excesso de confiança, às vezes é o excesso de justificativas, que aí foi esse caso. E aí o que acontece? A gente começa a dar muitas desculpas, muitas justificativas e vai deixando Jesus para trás nas nossas desculpas, nas nossas justificativas. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando todo mundo deu o nome para o jejum, eu não dei o meu nome, para minha vergonha. Porque eu tinha muitas justificativas, eu não posso, tenho a pressão muito baixa, estou tomando medicação e isso e aquilo e tudo mais, tem que cozinhar para os meninos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eram tantas justificativas que às vezes até tem que razão. São plausíveis, sim. Exatamente. Ninguém está... Você não está querendo dizer que uma pessoa que está tomando medicação vai fazer uma coisa que não pode, não é isso? Exatamente. Não. A fé não é burra, né? E aí o pastor, muito usado por Deus, disse: Linda, deixa as justificativas e confia mais em Deus. E aí eu dei o meu nome para a glória de Deus. Não, mas dei um exemplo. Falei, quantas vezes você passa tanto tempo do dia sem comer nada e fica bem? E aí de repente que é para Deus aquele receio, aquela insegurança. Verdade. E aí para a glória de Deus passei que eu nem vi, nem senti fome. E mais ativa do que eu costumo ser, para a glória de Deus, mesmo me alimentando. Hoje limpou a nossa casa, né? Porque a nossa casa é aqui, né? A suíte hoje a pastora lavou. Hoje fez de tudo. Irmãos, vamos retomar aquela atenção, essa trajetória, essa atenção para Jesus. Sabendo que está no período de transição. O que era uma promessa que a gente regava, está se tornando a realização que vai nos governar. Eu vou dizer isso de novo, que era promessa que a gente regava, vem aqui para frente ainda para a gente encerrar perto do povo. Eu não gosto de ir longe do povo, eu gosto de ficar perto do povo. O que era uma promessa que a gente ficava ali regando, cuidando, está crescendo e está nos governando. A gente vai começar a colher fruto disso, mas mantenha o coração em fé e atenção a tudo que Deus está falando, a todos os comandos de Jesus. Continue com Jesus. Deixa Ele crescer na sua vida. Deixa a palavra de Deus crescer em você.
e cresça junto dessa palavra, porque esse é o ano de viver debaixo do governo de Deus, e nesse governo ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém.